O Edson, tem algumas perguntas aqui. Ó, Diogo Tomás, dos Reis. Parabéns pelo podcast. Obrigado, Diogo. Edson, grande ufólogo na Operação Prato. Quantas pessoas foram vitimadas de forma fatal e quais eram os formatos das naves e a tipologia dos seres avistados? Olha, foram centenas de pessoas afetadas. Agora, mortes foram poucas. Uhum. Que não está assim evidente que foram que elas morreram por conta de alguma coisa do OVNI, porque elas poderiam já ter algum problema de saúde, algum problema cardíaco, e aí devido a ter ficado ali assustada numa situação atípica dessa, pode ter acelerado um processo de dar um ataque cardíaco, alguma coisa ali, e elas vierem a falecer. Embora todas elas reclamavam depois dos ataques, de terem uma espécie de anemia, uma fraqueza no corpo, né? Que muitos deles foram se recuperando e recuperaram suas vidas depois. Algumas delas não. Tiveram efeitos nocivos, né, no seu corpo até os dias atuais, as que estão vivas pelo menos. E outras não deu nada, né? O formato das naves variavam de bolas, né, luminosas, mas tinha algumas em forma de charuto, também tinha triangulares, né, tinha vários tipos de naves. Naves grandes, naves pequenas, às vezes a nave-mãe com várias pequenininhas, e isso foi fotografado, foi filmado. Com relação aos seres, você tem uma variedade grande de seres. Tem tanto Grey, como também seres que eram brancos, assim, mais parecido com um ser humano, inclusive com cabelos claros, né? Como se fosse aloirado, né? Com um formato mais humano. Né? Então tinha dos dois tipos. E tinha um tipo que ele era de uma pele que causava uma certa repulsa nas testemunhas que as viram, que eles falavam que lembrava até um réptil, né? Um ser reptiliano, por conta da pele, né? Então era meio enrugado, meio esquisito aquela criatura. Então tinha vários tipologias de seres que atuaram durante a Operação Prato. Queria saber sobre a Área 51. Você falou, né, Maria Guzmão? Obrigado, Maria Guzmão, pela pergunta. Você chegou a falar, né, sobre a Área 51, né, já do... Falamos um pouco. Acho que está na primeira parte aí do podcast, né? Falamos o Alberto faz, acho que uma brincadeira aqui. O ET Bilu tá por aí? O ET Bilu, ele sempre... É uma brincadeira. Eles sempre falam lá, busque conhecimento, né? Eu sempre jogo essa, fala, busque conhecimento, porque o ET Bilu tá falando isso. Busque conhecimento no canal do Edson Boaventura, porque lá tem mais de 1000 vídeos, né, sérios, né, com metodologia científica, e aí você vai aprender um pouquinho mais da ufologia brasileira e mundial. O canal mudou, né, que agora o canal Enigmas e Mistérios, né, agora é canal Edson Boaventura. Edson Boaventura tá com mais de 200 e tantos mil, né? 216 mil, né? Me ajuda aí, se inscreve no nosso canal pra gente ir subindo cada vez mais, né? Pega o seu parente, manda o link para ele também, para os seus amigos aí, para que todo mundo fique antenado na ufologia, porque a gente está vivendo um momento histórico dentro desse assunto, está tendo um monte de denúncia lá nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos acoberta isso, mas diz aí que o Trump está querendo liberar alguma coisa. Eu acredito que talvez tenha uma liberação parcial. Vai ter uma votação no Congresso Nacional lá nos Estados Unidos sobre isso, sobre a liberação Na verdade, está ocorrendo algumas sessões onde são convidados denunciantes militares ou de inteligência e que vêm colocar cartas na mesa falando, olha, está sendo acobertado isso, o governo tem isso. Então, que seja colocado de forma mais... de forma a pressionar o governo e o Pentágono a liberar, de fato, as informações que eles têm. E vai sair um documentário em maio, um documentário do Dan Farah, que é um documentário que ele fez em segredo, e ele entrevistou essas pessoas importantes, tanto do governo, militares, de inteligência e inclusive da política, e são 34 depoimentos bombásticos. E tem um deles que ele vai falar assim, eu resgatei uma nave não humana.
Ele mesmo fala. Um desses. Então é um documentário que está sendo extremamente aguardado, porque ele foi feito em sigilo, agora já divulgaram, já está pronto, e em maio ele deve soltar isso daí e vai revolucionar esse conhecimento que a gente já tem lá nos Estados Unidos e vai talvez colocar de uma forma mais clara esse acobertamento aí. Porque o cidadão não aguenta mais pagar imposto e não ter uma transparência em relação ao fenômeno OVNI. E aí, como eu estava falando, o momento de agora que nós estamos vivendo, ele é único dentro da ufologia, muita coisa acontecendo, a imprensa divulgando o assunto de forma mais responsável. Por quê? Porque a gente está às portas de acontecer uma revelação mundial de que vida extraterrestre existe. E a população tem que estar preparada, quebrar paradigmas, o pessoal da religião também tem que se antenar a respeito disso. Você acha que está próximo dessa revelação? Muito próximo. Tem um fato, quem que declarou, agora eu não me lembro exatamente, mas que seria declarado em 2025, né? A vida extraterrestre. Foi uma cientista da NASA chamada... E foi adiado para 2030 agora essa revelação. É a Ellen Stofan, ela é uma cientista da NASA, ela falou que seria 2025, depois ela deu para trás, né, porque deu muito burburinho, e falou, não é bem 2025, 2030. E aí eu acredito que ela postergou isso por conta do isolamento social, que a gente perdeu um tempinho nesse cronograma de liberação que já está, essa agenda que já está correndo aí. Eu acho que, assim, é a minha opinião pessoal, tá? Que vai acontecer antes de 2030, vai ser 2028. 2028 a gente já vai ter um negócio bem mais claro. Mais claro sobre tudo isso aí. E as pessoas têm que se antenar, têm que consumir mais esse assunto, ficar inteirado do que está acontecendo. Com informações. Justamente. Justamente. Se a vida, o Edson, onde estaria essa vida, que forma é essa vida e como pode impactar aqui nós? Então, existe teorias, né, conjecturas da origem desse fenômeno. Uma que era bem aceita, né, no passado era a vida extraterrestre. Só que o que acontece? O James Webb está andando aí e não está achando, né, teoricamente, vida. A gente não sabe se não está achando de fato ou se, de repente, há um interesse em acobertar. De repente já até achou, mas não vamos divulgar ainda. Né? Mas são suposições que a gente está fazendo aqui. Então, a vida extraterrestre ela foi perdendo um pouquinho a força. Embora pode ser que seja. Qual que é a teoria que ela ganha mais força na atualidade? É seres vindo de outras dimensões, seres interdimensionais. Isso até o próprio Jacques Vallée, o físico francês lá, ele admite, ele é mais adepto a essa questão. E se for assim, muitas respostas do fenômeno OVNI seria respondido por essa teoria. Porque a teoria extraterrestre... Isso, aí aquele negócio de portais, de estar adentrando... A rapidez com que eles vêm aqui é uma coisa... Agora... Seria uma terceira dimensão. Seriam uma outra dimensão. Como se fosse uma casca de cebola. A gente mora numa das áreas da casca da cebola e existem outras áreas que têm vida também, que em algum momento eles conseguem adentrar na nossa realidade. De alguma forma mais evoluída que nós aqui. Com certeza. Pelo menos tecnologicamente. Falando de civilização, né, de avanço civilizatório, é bem provável que sim, mas não dá para garantir que todos os seres que avancem tecnologicamente vão ter o aspecto civilizatório também avançado. Porque aí, de repente, pode vir aqui seres predatórios. A gente não sabe. Por isso que existe uma convenção na ONU de radioastrônomos de não responder a nenhum sinal que chegue na Terra. Tem essa convenção já com preocupação. Com preocupação, porque se você dá o endereço nosso para uma civilização que você não sabe o que é, e se ela for uma civilização predatória? Vai chegar aqui e vai exterminar a população terrestre. Então, parece existe mesmo várias tipos de raças, né?
Saiu agora uma listagem, eu não sei se é maluco ou não, russa, uma listagem das principais origem, né, de extraterrestres, com nomes estranhos e tal, e aparências estranhas também, publicada lá, diz que vazou isso. Eu não sei se isso é uma coisa inventada ou é real. Então eu assim, não tem como a gente afirmar se é real ou não, mas assim, pode ser mais teoria da conspiração, né, do que realidade. Porque assim, a gente não pode falar de raça, de espécie, porque não foi feito um estudo científico em algum planeta, nunca se descobriu alguma coisa para você ter efetivamente uma espécie. O que a gente pode falar na ufologia de forma mais correta é que exista tipologias de seres, algumas parecem réptil, outras pode ser antropomorfa, outras humanoides, baseado no depoimento das testemunhas, né? Porque a gente não tem um estudo científico de espécie. Então, assim, as pessoas usam isso, não é por mal, mas é por desconhecimento científico, né? E muitas vezes o fato de você usar a questão de raça, de espécie, as pessoas falam por aí, a comunidade científica olha para a gente de forma assim, jocosa, né? Eles não sabem nada do que estão falando, porque realmente eles têm razão, né? Nesse quesito. Agora, se a gente falar que é uma tipologia baseada no depoimento daquelas pessoas que viram essas criaturas, esses tripulantes dos OVNIs, aí sim a gente está ganhando um ponto positivo. Geralmente na comunidade científica. A tipologia desses seres normalmente são relatados pelos abduzidos. Tá, como é que era a figura que você está dentro da nave e viu? Como é que é? Descreve para mim. É tipo nórdico, aquele loiro, cabeludo. Outro é tipo reptiliano, é tipo isso. Não sei o que e tal. Aqui é uma tabelinha simples de alguns tipos, né? Então tem seres bem humanoides, né? Parecido com ser humano. Tem outros que já são mais humanoides ou bizarros, né? Animalescos, com o corpo coberto de pelos, robóticos, né? Então existem vários tipos. Algumas das descrições das de quem tipologias, né? foi abduzido já, né? Que ouviu, né? Ouviu e relato. Agora, se é verdade, a gente não